Oi meninas, eu vou aproveitar que eu tô arrumada pro almoço no Dia das Mães e vou gravar pra vocês o relato de parto. O meu parto, ele foi um parto normal e induzido. Por que que ele foi induzido? Vou começar do início. No dia 10 de abril, eu tava na casa da minha mãe e eu tava extremamente inchada. O corpo inteiro tava inchado. Antes, meu pé tava inchado, mas nesse dia tava o rosto inchado, os braços, tava todo inchado. E aí, quando foi na segunda-feira, minha mãe mandou uma mensagem: Sara, se arruma que a gente vai lá pro hospital, pra maternidade. Aí eu não entendi nada, né? Perguntei por quê que a gente ia. Aí ela falou que ela mandou mensagem pra uma colega dela de trabalho, que é enfermeira, na ala da maternidade, lá no hospital que eu tive a minha filha, que foi o Estivadores. E aí ela conversou com ela, com a enfermeira, e falou que eu tava muito inchada, falou que eu tive alguns episódios de pressão alta durante o pré-natal e que não tive um acompanhamento maior. E aí ela falou pra eu ir lá pra fazer alguns exames, pra ver se eu não tava tendo uma pré-eclâmpsia. Daí tudo bem. Ela me falou isso, me arrumei. Aí ela falou, só que leva as malas maternidade, porque pode ser que você fique internada já. Já fiquei assustada, né? Comecei a ficar desesperada. Mas arrumei minhas coisas, aí ela me buscou e a gente foi lá pra maternidade. Chegando lá, a gente passou pela triagem e minha pressão tava 14/8. Daí é alto, né? Considerado alto pra gestação. Daí a enfermeira pediu um cardiotoco e aí eu fiquei esperando pra fazer. Eu cheguei lá às 11 horas. Aí eu fiquei esperando e tal. Quando foi meio-dia, eu fiz o cardiotoco. O cardiotoco tem que ficar 20 minutos com aquela maquininha. Eu tenho até um videozinho, eu vou deixar aí pra vocês verem. Daí eu fiz o cardiotoco e deu tudo normal. Mas eu tive que passar pela obstetra. Quando eu cheguei na sala da obstetra, ela perguntou, né, algumas coisas. Eu respondi, falei que no pré-natal tive algumas alterações. Ela perguntou se eu fiz alguns exames, eu falei que não. Daí ela falou que seria bom fazer esses exames. Mas, como eu tava com 39 semanas e 5 dias, ela achou interessante me internar pra fazer uma indução. Porque a bebê já estaria pronta e não teria problema nenhum em induzir o parto. E por causa da pressão, seria bom, porque aí já tava tudo controladinho, não tinha risco nenhum. E ela acho que ficou preocupada de eu voltar pra casa e correr algum risco. Bom, sobre isso, eu estudei a gravidez inteira, sobre todos os riscos, e eu sempre quis um parto normal. Eu estudei bastante porque eu queria fugir da cesariana. Só que chegou nesse dia 11, dia 10 foi o que minha mãe me deixou inchada. Dia 11 foi o dia seguinte, foi o dia que a gente foi pra maternidade. Eu acordei e quando eu recebi aquela mensagem da minha mãe, eu fiquei nervosa. E a gente faz as coisas sem pensar quando a gente tá nervoso. E eu acabei deixando ela me levar pra maternidade. E lá, é claro que eu fiquei nervosa, é claro que minha pressão ia subir. E é claro que eles iam querer oferecer uma indução. Apesar de lá ser um hospital que não deixa fazer cesárea. Quer dizer, em últimos casos deixa, mas eles prezam pelo parto normal, que era o que eu queria. E nesse momento de nervosismo, quando eu passei pela obstetra, que ela falou que eu precisava de uma indução, é óbvio que eu ia deixar, porque eu já tava com medo. Então, acabei aceitando. Daí ela fez um exame de toque e viu que o colo do meu útero tava bem fechadinho. Não tinha dilatação nenhuma, nem 1 centímetro de dilatação. Daí ela me internou. Nessa hora eu liguei pro Samuel. Quando eu liguei pra ele falou assim que achava melhor não. Mas o que eu pensei?
Cheguei lá no hospital, fui até a maternidade e a médica me fala assim: vamos induzir pra não acontecer nada, pra não ter nenhum risco. Na minha cabeça, se eu voltasse pra casa e acontecesse alguma coisa com a minha filha, a culpa ia ser minha. Então, esse é o problema de você fazer as coisas de cabeça quente, nervoso. Se ela não deu nenhum sinal de que queria nascer, é porque ela não estava pronta pra nascer. Mas na hora, eu nem pensei em nada. Era 1h da tarde já, eu tava em jejum, grávida. Já estava passando mal. Daí minha mãe que foi comigo, Samuel não foi. Ela pegou, saiu, comprou um lanche pra mim. E aí eu comi. Nisso a gente começou a preparar as coisas pra internação. Resumindo esse tempo de espera, papelada, documentação, já era 5 horas da tarde. Aí eu fui internada e eles fizeram alguns exames, né? Eles colheram sangue e aí eu tive que tirar minha roupa e ficar com como chama? Ah, aquela roupa de hospital. Jaleco esqueci o nome. Eu tive que ficar com aquela roupa do hospital, sem nada, e tive que usar toquinha, porque eu ia subir pra internação. Chegando lá em cima, eu fui pra uma sala que chama sala de indução, que é onde ficam outras grávidas também. Mas, logo em seguida, uma enfermeira veio, me chamou e falou que eu tinha que ir pra outra sala, porque eu ia tomar sulfato de... Eu sempre esqueço. Eu tinha que tomar esse sulfato. E tinha que ficar de observação por 24 horas. Então, elas me levaram pra sala de observação pós-cirúrgica, que é uma sala que fica de frente para as enfermeiras, né? E aí elas ficavam o tempo inteiro entrando lá. Aí de hora em hora, aí eu fiquei com esse remédio, né? Com essa medicação na veia. Caramba, eu quero lembrar. Não consigo lembrar. Eu fiquei com essa medicação na veia, aí eu tive que colocar sonda, porque eles tinham que observar o meu xixi, a minha urina. Eles tinham que observar a minha urina. E de hora em hora eles faziam um cardiotoco também. Tá acordando. Daí fiquei 24 horas aí. E, né, isso era 6h50, quando eles começaram a colocar esse sulfato. Daí, quando foi 7 e pouquinho, mais ou menos, elas começaram a colocar o remédio pra indução. É misoprostol, alguma coisa assim. É um remédio abortivo, né, que ele é usado pra induzir o parto. Daí colocaram o primeiro comprimido. Aí o que eles me explicaram? Que seriam colocados até 8 comprimidos. Os primeiros seriam de 6 em 6 horas e os próximos de 4 em 4 horas. E se esses 8 comprimidos não funcionassem, eles tem um balão que é introduzido no útero. E aí ele vai abrindo, né, passagem. E junto com ele a ocitocina. Mas no final desses comprimidos eu podia também ter tomado a ocitocina, né? Ter colocado a ocitocina. Bom, enfim. Começaram a colocar os comprimidos. Não senti nada. Incomodou um pouquinho quando ela colocou, né? Mas não senti dor nenhuma. Daí colocou o primeiro, colocou o segundo. Nisso o Samuel chegou pra ficar comigo de acompanhante. Eu vou lembrando das coisas, porque minha cabeça tá horrível. Aí o Samuel chegou pra ficar de acompanhante comigo e minha mãe foi embora pra casa. Já era umas 8 horas. E aí eles foram colocando os outros comprimidos. Quando foi na manhã seguinte, a enfermeira veio e fez o primeiro toque pra ver se tinha dilatado alguma coisa. E pra minha surpresa, tinha dilatado 1 centímetro. Eu tava tão esperançosa de que fosse dilatar rápido, que eu fiquei decepcionada quando ela falou 1 centímetro. Aí, fiquei esperando os próximos comprimidos. E quando foi 6h50 da tarde, do dia seguinte, né, do dia 12, no caso, foi retirado o sulfato e a sonda. Porque era só 24 horas.
Aí eles tiraram a sonda, o sulfato e me levaram. Aí dessa eles me liberaram pra ir pra outra sala, pra voltar pra sala de indução, que é aquela primeira salinha que eu fiquei. Quando eu fui pra lá, tinha outras grávidas também. Daí o que aconteceu? Eles continuaram colocando os comprimidos. Eu já tava mais ou menos no 5º comprimido. E as outras grávidas, né, que estavam com indução também, começaram a dilatar bem. E o meu não dilatava. Toda vez que ela ia fazer o toque, tava 1 centímetro ainda e o colo bem grosso. E aí, quando eu perguntava pra ela quantos centímetros estava de dilatação, ela falava, não adianta eu te falar quantos centímetros tem de dilatação se o seu colo tá muito grosso ainda. O seu colo tem que ficar mais fino, tem que afinar pra poder começar o trabalho de parto. Aí, tudo bem. E aí, enquanto isso, ela ia conversando com as outras pacientes, ia falando, tá com 5 centímetros. Aí falava pra outra, tá com 4 centímetros. E eu lá, esperando. Tava com mais tempo de indução do que as outras. E o meu não dilatava. Enfim. Passamos mais uma noite. E eu, sem dor nenhuma. Esqueci de comentar isso. Sem dor nenhuma, não sentia nada, nada, nada. E só cansada de ficar lá esperando, né? Porque não tem o que ficar fazendo lá no hospital. Eu ficava conversando com o Samuel. Mas eu ficava até com dó dele ficar lá. Porque ele tinha que ficar numa poltrona, né? Ela é reclinável, mas totalmente dura, né? E a maca também já tava me irritando. Meu poupança já estava ficando quadrada. Enfim. Passamos mais uma noite. E aí, quando foi no dia 13, umas 11 horas da manhã, eu comecei a sentir cólica. Mas uma cólica como se fosse de menstruação. Não era nada forte. Então, eu fiquei meio tranquila. Não achei que fosse contração. Eu achei que era só por causa do remédio mesmo. E aí, realmente, quando a enfermeira chegou, eu perguntei, ela falou que era por causa do remédio. Tava começando a fazer algum efeito. Nisso, eu já tava no 6º comprimido. Sexto, isso. Aí ela colocou o 7º comprimido. Nesse que ela colocou o 7º comprimido, eu comecei a sentir mais cólica. Só que não tinha um intervalo longo. Ele tinha um intervalo de 1 minuto, essas cólicas. Mas como eu tava fraquinha, tava dando pra suportar. Quando foi umas 4 horas da tarde, aí começou a doer. Aí começou como se estivesse queimando. Era uma cólica muito forte. Mas, quando elas faziam o cardiotoco, né, tinha um acompanhamento lá, e o Samuel ficava falando assim, não tá com contração forte. Porque tinha uma partezinha que ele achava que era pra medir a contração. E aí a gente ficou achando que era aquilo, e aí eu fiquei mais decepcionada ainda, porque não tava com contração que precisava pra ser um trabalho de parto. Bom, quando foi 6 horas da tarde, eles colocaram o 8º comprimido. Desculpa. Eles colocaram o 8º comprimido. E aí eu já tava com muita dor de cólica. Eu falei pra enfermeira, quando ela foi fazer o toque, tava com 5 centímetros de dilatação. Ou seja, tava com 1 o tempo inteiro. Quando foi 5 horas da tarde, eu tava com 5 centímetros de dilatação. Daí eu já fiquei animada, né? Falei, opa, tá indo rápido. Logo depois que ela fez o toque... Não, aí... 5 horas. Não. Minto, ela colocou o remédio 5 horas. Quando foi 7 horas da noite, umas 10 para 7, ela fez o toque, porque eu tava com muita dor. E aí deu que tava com 5 centímetros. Não foi 5 horas, não. Aí ela fez o toque e tava com 5 centímetros e o Samuel ia sair pra jantar. Só que eu tava com dor e queria levantar. Nessa que eu fui levantar, a minha bolsa estourou. Aí minha bolsa estourou e eu fui tomar um banho, porque eu fiquei toda suja, né? Sujei tudo lá. E fui tomar um banho enquanto eles limpavam lá o quarto. Daí eu fui pro chuveiro com muita dor. Não conseguia nem andar direito mais. Mas não era dor de contração, era dor de cólica mesmo. Uma cólica menstrual muito forte. E eu não sou de sentir cólica. Então pra mim foi muito esquisito. Mas fui. Quando voltamos do banho, o Samuel saiu pra jantar. Nessa que ele saiu pra jantar, começou umas dores diferentes. Começou uma dor
Como se fosse uma vontade de ir ao banheiro, fazer o número 2. Só que com uma dor no útero também, né? Com uma cólica forte. Então, era essas duas dores juntas. E aí, quando eu falei pra enfermeira que eu tava com essa dor, o Samuel tava jantando. Ela já começou a colocar o antibiótico, porque eu tive estreptococcus positivo. E aí, eu precisava do antibiótico pro parto, né? Pra eu ter um parto normal. Comecei a tomar um antibiótico, né? Ela colocou na minha veia e eu falei que eu tava com dor de cabeça. Aí ela colocou uma dipirona também. Daí o Samuel voltou do jantar. Quando ele voltou, eu comecei a sentir mais forte essa dor. Senti essa dor mais uma vez. E aí chegaram pra colocar o cardiotoco. Quando colocaram o cardiotoco, uma enfermeira colocou e saiu. Não voltava, porque tinha que ficar 20 minutos. Tinha que ficar 20 minutos com o cardiotoco em mim. Quando, acho que tinha uns 10 minutos só que eu tava com o cardiotoco, comecei a sentir mais forte essa dor. E eu falava pro Samuel, arranca isso daqui de mim. Ou chama alguém pra tirar isso daqui de mim, que eu já não tô aguentando mais. E aí ele foi atrás de alguém pra tirar, e ele não achou ninguém. O pessoal tava em outra sala, e tinha uma mulher que tava em trabalho de parto, então eles estavam dando atenção pra ela. E daí ele foi atrás de alguém e não tinha, porque a equipe tava de olho em outro parto que tava tendo. E como o meu tava demorando, eles ficaram enrolando pra me ver, porque não tava evoluindo. Aí ele achou uma técnica de enfermagem. Quando a técnica chegou, eu já tava desesperada, porque veio outra contração dessa. E aí eu queria arrancar o cardiotoco, pedi pra ela tirar, ela tirou de mim. E eu falei, eu tô sentindo alguma coisa aqui embaixo. Nessa que eu falei isso, ela tava tirando, né, o cardiotoco. Aí eu queria levantar, só que eu não conseguia por causa da dor. Eu falei, me ajuda a levantar. Aí quando ela me ajudou a levantar, eu fiz mais uma força, que veio essa contração, eu fiz mais uma força. E aí eu comecei a sentir ardendo lá embaixo, como se estivesse saindo alguma coisa. E eu falei pra ela, eu acho que tá saindo. E aí ela olhou assim e não viu. Aí eu falei, mas... Aí ela olhou assim, né? Eu falei, eu acho que tá saindo. Aí ela olhou assim e não viu nada. Daí eu fiz mais uma força. Assim que eu fiz mais uma força, o Samuel saiu pra chamar a médica, procurar a médica. E ela olhou assim e viu a cabeça. Nessa que ela viu a cabeça, ela começou a gritar, chamando uma médica lá. E ela gritava e chamava pra vir rápido. E o Samuel atrás também de alguém. E ela falou que não ia mais sair dali de perto de mim, porque eu tava já... a bebê já tava saindo. Daí chegou a médica e eu tava em pé, fazendo força em pé. Tava mais tranquilo. Porque sentada e deitada tava horrível. Deixa eu pegar, voltou a dormir. Ela tá resmungando. Daí chegou a médica e me mandou deitar na cama. E eu não queria deitar, né? Mas deitei, tava já aérea por causa das dores. Aí eu deitei, quando eu deitei, ela falava assim, segura a sua perna, porque a bebê tá saindo. E ela precisa que você faça força, mas que você levante a perna, porque senão ela não vai sair. Só que eu não tinha força pra levantar minha perna, eu tava com muita dor. Dragão. Eu tava com muita dor e não tinha força pra levantar minha perna. Daí o Samuel teve que ficar segurando a minha perna. E a técnica de enfermagem ficou segurando a outra perna. E a médica lá embaixo, tentando acudir minha filha. Daí eu fiz mais uma força. Nessa que eu fiz mais uma força, saiu a cabeça inteira e começou a sair o ombrinho. Daí ela ficou mexendo lá e fiz mais uma força. Quando veio mais uma contração, fiz mais uma força e saiu a bebê inteira. E aí começa o terror. Elas colocaram a neném no meu colo, né? E aí elas falavam pra eu respirar. E eu não entendia nada. Eu tava querendo ver a neném, que eu tava querendo amamentar a neném, colocar ela no meu peito. E eu não entendia nada porque eles estavam falando pra eu respirar. E eles falavam, respira. Aí o Samuel começou a falar, respira, amor, respira ao fundo. Aí eu comecei a respirar fundo. Eu não entendia o porquê que eu tinha que respirar fundo. Logo em seguida, eles cortaram o cordão. O Samuel queria cortar o cordão, ele nem cortou. Porque elas estavam muito desesperadas. Aí ela cortou o cordão.
A médica cortou o cordão e levaram a minha filha. Nessa que levaram ela, o Samuel foi junto, que eu falei, em hipótese alguma, deixa nossa filha sozinha. Todo lugar que levarem ela, você vai junto. E aí ele lembrou disso e aí ele foi com ela. Porque eu não tava na sala de parto, eu estava na sala de indução. Não deu tempo de eu ir pra sala de parto, esqueci desse detalhe. Quando o bebê nasce, tem que estar na sala de parto, porque lá tem os primeiros atendimentos, né, dele, pra ver se tá tudo bem e tal. Só que ela não estava lá. Aí as pediatras pegaram ela, as médicas pegaram ela, né, começou a chegar gente e levaram pra essa outra sala. Aí eu fiquei lá com a médica, né, porque eu tava toda ensanguentada e precisava de outra maca pra me levar pra sala de parto. Daí chegou a outra maca. Daí eles precisavam de outra maca pra me levar pra sala de parto. Os cabelinhos tudo bagunçado. Aí eu passei, né, pra outra maca. E nessa hora eu tava bem, porque passou instantaneamente a dor depois do parto. E aí eu passei pra outra maca e a gente foi pra outra sala. Chegando lá, tava um monte de gente em volta da minha filha. E eu não tava entendendo nada. Eu falei, deve ser procedimento normal, né? O que foi? Eu pensei que era procedimento normal e fiquei lá tranquila. E aí eu tive que levar 2 pontos, porque eu tive laceração. Não foi nem no períneo, na parte de baixo, foi em cima, perto da vulva. E aí a médica fez a sutura, né? Quer mamar já. Tava lá na outra sala, a médica tava me costurando e o pessoal tava atendendo a Ana. Daí veio uma pediatra falando, e o Samuel em volta com uma cara de assustado, né? Daí veio uma pediatra conversar comigo, perguntar algumas coisas sobre o meu pré-natal. E aí eu respondi, né, pra ela, e eu olhava assim pra lá e via esse movimento estranho. E eu perguntei pra ela, o que tá acontecendo ali? Aí ela falou assim, é que sua filha nasceu um pouquinho roxinha, ela nasceu respirando bem fraco, então a gente tá vendo certinho como que ela tá. Ela tá procurando o peito. Então a gente tá vendo como que ela tá, a gente tá avaliando como que ela tá. Mas já ela vem pra cá. E aí não acabava nunca essa avaliação dela. E eu comecei a ficar preocupada, eu já não tava nem prestando atenção mais nos meus pontos, eu tava prestando atenção ali no que tava acontecendo com ela. Ô, filha. E aí... Ai, tá procurando o peito. Olha, oi pras titinhas ali, ó. Que sono, mãe. Que sono. Quer mamar, filha? Você quer mamar, filha? Olha as titias. Olha as titiazinhas. Meu Deus. Peraí, gente. Enfim, voltei. Ela tá aqui mamando. Daí... Ela falou isso, né? Só que elas não paravam de ver a Ana. E elas viravam a Ana de costas, mexiam lá, colocavam um negócio dentro do narizinho dela pra tirar líquido, né? E aí a pediatra que tava com a Ana falou que ia ter que colocar ela no oxigênio. Daí pegaram aquela... como se fosse uma UTI neonatal. E colocaram a Ana dentro, com oxigênio, medindo a temperatura dela, medindo a pressãozinha dela. E aí eu já comecei a ficar apavorada, né? E eu queria ter tido aquela primeira hora, né? Que o bebê mama, né? E aí cria mais vínculo com a mãe e com o bebê, que é mais saudável pro bebê também. E eu não tive isso, né? E aí eu fiquei meio chateada. Mas foi pro bem da minha filha, então eu entendi. E aí nessa o Samuel já tava nervoso lá, tentando ver o que tava acontecendo. E a saturação dela tinha que subir. A saturação dela tava muito baixa. A saturação dela tava 80 e pouquinho. Ela nasceu com o Apgar, que é um negócio lá que eles... é uma contagem lá que eles fazem. Número 6. Então, o Apgar dela tava 6. Então, ela tava saturando mal. E aí, ela precisava de uma saturação melhor, né? Entre 95 e 100. Daí, ela ficou um tempão lá na maquininha. Ficou mais de 1 hora.
E a enfermeira que me ajudou no parto, né? A técnica de enfermagem que me ajudou no parto, não desgrudava dela, queria ajudar ela de todo custo. Ela ajudou no parto, né? Ela queria cuidar da saúde da bebezinha. E aí veio outra pediatra e tentou colocar, só que tava na mãozinha, né, o oxímetro. E aí ela colocou no pezinho pra ver se melhorava. E aí melhorou, começou a subir pra 100. Só que do nada começou a cair de novo. Tipo, elas esperavam sempre um tempinho e começou a cair de novo. Aí nessa que começou a cair, veio a outra pediatra, voltou a outra, que veio falar comigo, aquela que tinha conversado comigo, perguntado do pré-natal. Veio ela e começou a mexer na Ana, só que não mudava nada a situação dela. Aí ela, por fim, falou: coloca essa criança pra mamar, falou pra enfermeira. Aí a enfermeira falou assim: pode pôr? Aí ela falou: pode, coloca lá, vamos ver o que acontece. E aí ela veio mamar com o oxímetro nela. E aí ela, no que ela começou a mamar, elas esperavam que talvez pudesse cair a oximetria, né? Porque ela faz esforço pra sugar, né, o leite. E aí não, começou a subir a oximetria dela e aí ficou em 100. E aí elas deixaram a Ana comigo e saíram. E aí a enfermeira foi ver pra eu subir pro quarto e pra ver como que a gente ia fazer, né, com a Ana. Daí o Samuel, nessa hora, começou a passar mal, porque ele viu que a Ana tava bem, né, no meu colo. Aí ele que desabou. Ele é hipertenso. Aí ele começou a ficar com crise de ansiedade e passou mal, a pressão dele subiu. Aí tinha uma poltrona na sala de parto, ele pegou e sentou na poltrona pra ver se ele se recompunha. Quem tá me olhando? Ele tá me olhando ainda. Minha princesinha. E minha princesinha. Uhum. Enfim. Enquanto ela tava na máquina de oxigênio, né? A gente contou pras nossas mães que ela nasceu, porque a gente não tinha falado pra ninguém ainda, porque foi muito rápido. E aí elas pediam foto da Ana. E a gente não queria mandar porque ela tava naquela máquina e a gente ficou com medo de assustar, né? Todo mundo. Aí a gente não queria mandar, só que aí elas ficaram insistindo e a gente pegou e mandou. E aí todo mundo perguntando, né, dela, todo mundo na expectativa. E aí ela não saía daquela maquininha. Aí depois que ela veio pro peito, que a pediatra resolveu trazer ela pro peito. Enfim, ela ficou nesse oxigênio umas 2 horas, praticamente. Porque ela nasceu 9 horas da noite. Ela nasceu 9 horas da noite e a gente foi subir pro quarto tarde. Ela ficou até quase meia-noite na maquininha. Depois ela veio pro meu colo. Ficou mais 1 horinha comigo no colo. Mamando. Daí a gente subiu pro quarto. Quando a gente subiu lá pro quarto, eu já tomei um banho, porque eu tava bem. E não fiquei com nenhuma dificuldade. Eu só tava sangrando bastante, né? Mas é normal. E aí eu tomei um banho e fui pra cama, né? E nessa que eu fui pra cama, comecei a amamentar minha nenenzinha. Daí, como o vídeo ficou muito longo, eu não vou contar do pós-parto. Eu vou deixar pra um próximo vídeo pra contar pra vocês. Mas foi isso. Foi essa loucura aí pra nascer ela. Eu não expliquei muito bem porque eu sou péssima pra contar as coisas. Mas eu acho que dá pra entender um pouquinho. E não são todos os detalhes que eu lembro também. Eu fui contando e fui lembrando depois. E aí ficou meio confuso. Mas vai ser difícil gravar outro vídeo. Então vai ficar assim mesmo. Vocês vão ter que ter paciência pra assistir o vídeo. Ah, ela nasceu com 3,5 kg, 3,530 kg. E nasceu com 48 centímetros e meio. Nasceu grandinha e gordinha. Aí na alta ela saiu com 3,3 kg. Ela perdeu uns 200 e pouquinhos quilos. E aí na primeira consulta que a gente teve, que foi dia 3 de maio,
Ela já tava com 4 quilos, 4,660. Então ela engordou bastante, tá com 52 centímetros. Agora ela deve ter com mais, né? Porque ela só mama e dorme. Então, mas graças a Deus ela tá aqui com a gente. Ela é super calminha, super tranquila. Ela dorme bem à noite. Tem uns dias que ela dá uma dificultada. Mas no geral ela é muito tranquilinha. É um bebê super calminho. Meu puerpério também tá sendo super tranquilo. Graças a Deus eu não tenho do que reclamar. Tô muito bem. É uma fase difícil, claro. A privação de sono é difícil. Mas a gente vai levando, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês tiveram algum parto, como foi, contem pra mim. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo, fiquem com Deus.